Porque no momento que você agradecer, você vai demonstrar que depende dele. No momento que você parar para pensar, eu preciso agradecer, eu preciso ser grato, porque a maior bênção ele já me deu. E você reconhece que você também precisa ser perdoado, porque não há nenhum justo sequer. Nós pecamos e erramos todos os dias, irmãos. Não há quem seja digno da salvação. Mas aí vem Jesus com a graça e nos concede o perdão. Então, quando a gente para agradecer por tudo isso, o Senhor vem com consolo para as nossas vidas. Foi assim com Daniel e também será assim conosco. Os irmãos já estão começando a entender onde eu quero chegar, né? Então vamos lá, os primeiros versículos, Salmo 137, versículo 1. Apenas lamenta e chora, isso está no texto. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Então eles estavam sentados aonde? Às margens do rio, na Babilônia. Sentaram, choraram. Essa é a introdução do texto que eles dão. Então, nós vamos entender que eles estavam no exílio babilônico. Entendemos aqui por esse texto que eles estavam no exílio babilônico. Só que havia um problema com os líderes desse povo e com o povo em si. Qual era o problema? A desobediência. A quem? A Deus. Havia um problema sério. Os líderes eram corruptos, gananciosos, e isso corrompia o povo. Eles defraudavam o inocente, como denuncia vários profetas. Então eles estavam com um problema sério. E além disso, o povo ainda era idólatra, utilizava deuses de pau e pedra e não se arrependia com a mensagem dos profetas. Era um povo que Deus chama de dura cerviz, ou seja, nuca dura, porque não se abaixa, porque não se humilha. É um coração duro, de pedra. É o que nós chamamos hoje de cabeça dura, né? É aquele que você fala, entra por aqui, sai por aqui. Nem te entendeu, não te ouviu. E aquilo ali para ele não significou nada. O povo estava lidando com Deus dessa forma. E precisava de um corretivo, porque uma hora Deus ia cumprir aquilo que estava dizendo os profetas. Às vezes as promessas demoram para se cumprir, está sendo avisado. Olha, Deus vai fazer tal coisa. Porque Deus usa homens e mulheres hoje ainda para alertar. Profetas do Senhor com dom de profecia. Deus continua usando. E Deus usa hoje a sua palavra, a sua santa palavra, para nos alertar. Que é a maior profecia. E nós estamos sendo alertados. Só que será que nós temos vigiado? Temos andado segundo a vontade de Deus? Ou temos feito igual esse povo aqui, negligenciado para chorar e se lamentar depois do rio da Babilônia? Chorar pelo leite derramado? Não queira isso pela tua vida, não. É melhor se consertar primeiro do que chorar depois, não é verdade? Depois que o leite derramou, não dá para juntar ele e colocar dentro do copo. A mesma coisa acontece conosco. Precisamos estar alertas ao aviso, aos alertas que Deus nos dá. Então, para entender o que está acontecendo aqui com esse povo, eu quero fazer com vocês um momento breve de reflexão e vou narrar os fatos para que os irmãos entendam o que estava acontecendo naquele momento. Reflitam olhando para esta imagem. Por que foi que o salmista fez essa oração? Jerusalém é a cidade que Deus ama, onde o culto era prestado. Temos uma seção bem grande de salmo de peregrinação, não temos? Salmos de peregrinação eram usados quando eles iam caminhando em direção ao templo, para adorar a Deus no templo, porque a adoração, o entendimento de adoração dele estava ligado a três coisas. Quem se lembra? Primeiro, ao espaço físico, que era o templo. O conceito de adoração dele estava ligado ao espaço físico, que era o templo, estava ligado ao santo dia, que era o santo sábado, ou as festas, que eles também possuíam, e estava ligado também ao mediador,
que naquela época era o sumo sacerdote. Então o conceito deles de adoração era esse. E eles estavam indo em direção ao templo. Ali eles faziam sacrifício uma vez ao ano. Mas o povo desobediente, o resultado dessa desobediência, dessa quebra de aliança, foi a queda de Jerusalém. Nas conquistas militares, todas as entradas da cidade eram vedadas pelo exército inimigo. Mas em Jerusalém havia passagens secretas. Os edomitas fizeram piquetes nas passagens secretas. Capturavam os homens que saíam, empalavam os homens, que era colocar uma flecha no ânus. E depois, quando eles tinham essa morte lenta, eram lançados para a cidade, para que fossem acometidos de todo tipo de doença e contaminação, como cólera e outras doenças. Eles começaram a ficar com fome, começaram a comer ratos. Algumas mães comiam seus próprios filhos. A ideia era invadir a cidade e deixar o povo sem saída, cercar a cidade e deixar o povo sem saída. Quando eles ultrapassaram as muralhas, as mulheres foram estupradas, muitas das vezes por um pelotão inteiro, e depois foram assassinadas, muitas das vezes também. Os príncipes foram executados diante do povo. O rei Zedequias teve seus olhos cegados e depois foi levado para a Babilônia como se fosse um troféu. A cidade caiu, a liderança foi exterminada, o rei estava cego e mantido vivo foi levado para a Babilônia como um troféu. Todos os sobreviventes foram amarrados uns aos outros e percorreram um trajeto de cerca de 1.300 quilômetros, que equivale mais ou menos do Rio de Janeiro até Brasília. Todos amarrados uns aos outros. Hoje é conhecido como o caminho dos ossos, porque vários ossos foram sendo deixados pelo meio do caminho. E se fosse você, diante de tudo isso, qual seria a sua oração? Eles não pedem que Deus dê força para que eles executassem a vingança com as próprias mãos, mas eles pedem que Deus faça justiça pelo que eles fizeram aos filhos deles. Uma característica desses povos era matar as crianças. Por isso eles falam: feliz é aquele que pegar suas crianças e jogar contra as pedras. Essa era uma característica daquele povo babilônico, um povo cruel. E se fosse você? E se fossem seus filhos? Qual seria a sua oração nesse momento? Essa era a situação que o povo enfrentava naquele momento. Assim estava o povo de Jerusalém. Assim estava o salmista quando fez essa oração. Começou a entender a situação do salmista. O olhar já mudou um pouco, né? Já não está mais olhando esse salmo com um olhar de julgamento, não é verdade? Porque a primeira impressão foi julgar. Agora a gente entendeu o que ele estava enfrentando. Só que tem um problema. Entendemos tudo isso. Sabemos a dor que ele estava enfrentando naquele momento. Mas lhe faltava uma coisa. No momento da aflição, se tua força se achar pequena, está reprovado. Não é assim? Nós precisamos demonstrar força justamente nos piores momentos. Essa foi a visão de um homem sábio, um profeta chamado Daniel. E aí termina essa nossa reflexão e a gente volta a entender o que acontece depois disso. O salmista olha desse modo porque ele esperava que a justiça de Deus acontecesse, porque o nome do Senhor estava na visão dele envergonhado. Só que ele não ora pedindo para Deus o seu nome está envergonhado, embora que nós entendemos que havia uma expectativa de justiça para vingar Deus, como se Deus precisasse ser vingado. O que Deus queria daqueles homens e daquelas mulheres era uma coisa: que se arrependessem, que voltassem a servir-lo. A aliança foi quebrada, irmãos. A aliança feita a Abraão, em que Deus virou e falou: serão abençoados, e através de vocês todas as famílias da terra serão abençoadas. Eles pegaram essa aliança, não
se importaram com ela e quebraram essa aliança. Deus estava ali como um marido traído por esse povo hipócrita, desobediente. E esse povo precisou pagar duras penas para aprender a lição. Foi duro. Entendemos o motivo dos questionamentos do salmista. Entendemos o desespero de alma que ele enfrentava nessa oração. Mas entendemos que era necessário arrependimento. Houve todo um passado de más decisões. E aí eu vou citar exemplo de alguns profetas que profetizaram nessa ocasião. E eu quero que cada um abra a Bíblia para a gente não se delongar muito nisso, tá bom? Então eu quero que um irmão abra sua Bíblia no texto de Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Outro irmão vai abrir em Jeremias, capítulo 25, versículo 8 a 11. E mais um em Jeremias, capítulo 32, versículo 2 a 5. Amém? Miqueias 3, 11. Sim. Os seus cabeças dão as sentenças do fudoso. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham o dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Leu 12 também. Portanto, por causa do vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e um monte de tempo numa colina coberta de mato. Miqueias profetizando antes de acontecer o que aconteceu. Olha que coisas fortes, que palavras fortes que Miqueias profetizou. E o povo mais uma vez não deu ouvidos. Olha as denúncias que esse profeta faz a respeito desse povo. Os chefes de estado, os líderes do povo, digamos assim, davam sentenças por suborno. Ou seja, alguém pagava lá um dinheirinho e ele, como era juiz, como tinha o poder de julgar, ele dava a sentença em troca do dinheiro. Isso não acontece hoje em dia. Hoje em dia é tudo correto. Nenhum juiz, infelizmente, acontece. Mas acontecia naquela época também, a denúncia do profeta. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Hoje em dia acontece o quê? Muitas vezes, né? O marketing gospel. Se vende salvação, se vende um pedacinho do céu. Compre tal coisa de tal propósito e você vai encontrar a salvação, e você vai ter porta de emprego, e você vai ter isso. Eu não vi em nenhum momento da Bíblia nenhum profeta oferecendo isso. Também não vi Jesus em nenhum momento oferecendo isso. Da onde que isso surgiu? Desse mau exemplo aqui dos sacerdotes que vendiam, que tentavam vender a salvação. Desse mau exemplo aqui. É demoníaco isso. Os profetas adivinham por dinheiro. Aí tu paga o dinheiro e fala assim: eu quero que você diga isso para fulano, para ela acreditar e fazer tal coisa porque eu quero que faça. Aí o profeta, falso profeta, ia lá, recebia o dinheiro e profetizava. No tempo de Jeremias aconteceu isso. Um monte de profeta profetizando que Jerusalém não ia ser cercada coisa nenhuma, que ia dar tudo certo. Depois teve um outro lá que no meio do cativeiro falou: não, mas só 2 anos. Depois de 2 anos, o Jeremias falou: 70. Ele: não, são 2 aninhos só. Não foi isso? Isso aí era tudo profeta de suborno, querido. Que profetizava para agradar o rei, profetizava para agradar fulano, beltrano, ciclano. Mas profetizar a palavra de Deus que é bom? Não. E tudo isso foi desagradando a Deus. Olha quantas atrocidades. E isso aqui é só um versículo, tá, irmãos? Se os irmãos lerem o livro todo, vão entender o que esse profeta estava passando, o sufoco que ele estava enfrentando para abrir os olhos daquele povo. Todas as atrocidades envolvidas e o juízo de Deus sendo profetizado contra aquele povo, que era mau aos olhos de Deus. E eles ainda disseram assim:
Nenhum mal vai nos acontecer. Nós somos eleitos por Deus, nós somos nação santa, somos escolhidos, então nenhum mal vai nos acontecer. É verdade isso? Não. Porque a partir do momento que eles quebraram a aliança, Deus estava desobrigado de cumprir a parte dele da promessa que era abençoar esse povo. Estava desobrigado. Eles quebraram a aliança. O pessoal que crê naquela geração de quem tem promessa não morre. Não que Deus fosse obrigado a alguma coisa. Entenda a expressão aqui. Quem tem promessa não morre. Desde quando Deus é obrigado a fazer tal coisa? Se você desobedeceu, vai receber a paga pela sua desobediência. E assim o é. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, mas nós continuamos sendo merecedores. Não esqueçam desse detalhe. E merecedores somos, éramos e continuamos sendo. Se não fosse a graça de Deus por nós, as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, fulminados, exterminados. É porque Deus nos ama muito. E aí eles achavam que eles eram intocáveis, porque a bênção de Deus estava com eles. Mas eles não estavam com Deus. E esqueceram desse detalhe importante, né? E aí continuou. Sião, que era onde ficava o templo, no Monte Sião, Jerusalém, será lavrada como um campo. Imagina, lavrada. Você tira tudo, não resta nada. Jerusalém se tornará um montão de ruína. Olha o que esse profeta profetizou. E mesmo assim o povo não se consertou. Então, tudo isso que aconteceu a esse povo já havia sido profetizado. Mas foi só ele que profetizou? Teve vários. Teve Abacuque também, que nós não vamos ler para não nos delongar muito. Mas teve também Jeremias, que vamos colocar como um dos principais da história ali, do momento em que aconteceu a invasão. Quem abriu Jeremias? Lê o texto de Jeremias, capítulo 25, versículo 8 a 11. Pode ler. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não te escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de açoite, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de fogueiro e de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som dos móis, e a luz dos candeeiros. Toda esta terra virá a ser deserto, e o espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha a profecia dada por Jeremias. Entenderam o que foi profetizado aqui? Eles deram ouvidos a essas coisas? Então foi profetizado aqui, ó. Serão entregues ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, meu servo, por quê? Porque a nação da Babilônia foi usada por Deus. Até mesmo nesse momento de provação, digamos assim, de Deus a esse povo, Deus usa quem Ele quer. Mas Nabucodonosor era ímpio, mas foi quem Deus usou para castigar o povo dele naquele momento. Então ele se refere a ele como alguém que Ele usou para castigar o povo dele naquele momento. Vocês se tornarão objeto de terror. O que é terror? Irmãos, as pessoas ficarão aterrorizadas. Meu Deus, como assim? A nação do Deus vivo, que passou a pé enxuto no Mar Vermelho, que fez tantas coisas de Davi, de Salomão, o que? Essa nação está assim em ruínas, não existe mais nada. Ou seja, os povos ficaram aterrorizados. E foi a mesma sensação do salmista. Ele não esperava que fosse acontecer tal coisa. Ele esperava que ele fosse ficar para sempre lá, levando a vida dele mais ou menos, desobedecendo a Deus. Não estou dizendo que esse salmista específico desobedeceu, mas um povo desobediente e Deus lá de braços cruzados, sem fazer nada, sem cumprir o que os
profetas profetizaram. Porque o que os profetas profetizaram não é a história para boi dormir. Negativo. Chega o momento do juízo. Deus não precisa ser defendido por ninguém. Ele é Deus. Está tudo no controle. Era o momento dele mostrar ao povo: ei, eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus único. Lembra lá de Êxodo 20, versículo 1? Lembra de Levítico 19, versículo 1 e 2? Eu sou santo, vocês precisam ser santos também. Deus estava mostrando quem Ele é para aquele povo de dura cerviz. Mas o povo não estava entendendo ainda. E esse salmista só sabia se lamentar e chorar. E aí aconteceu o que aconteceu. Está lá em Jeremias 32, versículo 2 a 5. O que aconteceu? Jeremias 32, 2 a 5. Olha só, aonde estava Jeremias no momento de tudo, que tudo isso aconteceu? Preso. Por quê? Porque falou a verdade. Preso porque falou a verdade em nome do Senhor. Porque o rei Zedequias não ficou nada contente em saber da história que Nabucodonosor vai vencer e você vai ser levado cativo, você vai ser levado preso. Até que os seus olhos vejam o rei. O olho dele ficou cego, mas lá dentro, o olho que ele está querendo dizer aqui é: você reconheça. Mas ele ficou preso durante muitos anos lá na Babilônia, encarcerado, e assim foi o triste fim de Zedequias. Está narrado lá em Jeremias capítulo 52. E também nos livros de Crônicas e Reis também está narrado essa informação a respeito do cativeiro babilônico. Mas ele precisou pagar para ver, na verdade. Literalmente ver, estava cego, mas teve que ver espiritualmente. Precisou pagar para ver o que aconteceu. E Jeremias lá preso, encarcerado, sofrendo por falar a verdade. Eu quero te dizer uma coisa, te encorajar. Ainda que você esteja sendo ignorado, porque às vezes você está alertando alguém, e aí eu já não falo para você diretamente, mas eu digo para alguém que está sendo alertado por você. Ainda que essa pessoa não te dê ouvidos pelo alerta que você está dando, não desista dela. Insista, continue, convide, continue convidando, continue orando, continue falando da palavra, porque vai chegar um momento em que Deus vai se apresentar a ela, seja por bem ou por mal. Deus vai se apresentar a ela e ela vai entender quem é Deus. Mas Deus fala apenas que nós devemos continuar e fazer a nossa parte. Jeremias fez a parte dele, alertou o povo, alertou o rei. O povo se corrigiu? Não, mas o alerta dele ficou. E ficou e edifica não só aos corações daqueles que tiveram que sentir na pele e pagar para ver, mas edifica também os nossos corações até hoje. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre. Ela cumpre aquilo que está determinado a cumprir. O povo de Jerusalém então havia sido desobediente, negligente a Deus. Como consequência foram levados para a Babilônia. Estamos falando do povo de Jerusalém. Então o salmista começou a chorar, se prantear, se lamentar. Qual tem sido a nossa postura diante das adversidades? Qual tem sido? Será que estamos só chorando, lamentando? Ou será que nós estamos nos agradecendo a Deus e nos voltando para Deus? Nem todo sofrimento é porque você errou. O sofrimento, eu errei, por isso eu estou sofrendo. Nós vemos isso no exemplo de Jó. Jó
ele era inocente ali diante de tudo que aconteceu. Os amigos tentaram dizer, acusar, dizendo que não, Jó, tu tem que se arrepender, mas Jó era inocente. Nem todo o sofrimento não é sinônimo de que Deus não é com você, nem sinônimo de que você errou, de que você negligenciou. No caso desse povo, foi dessa forma. Mas às vezes o sofrimento vem ou para nos mostrar algo, para nos ensinar algo, ou então o sofrimento é uma consequência de estarmos vivos, queridos. O próprio Senhor Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. João capítulo 16, versículo 33. E como nós já falamos aqui, a aflição é tristeza profunda na alma, aquela vontade de sair correndo, gritando. Isso é aflição de alma. E Jesus falou no plural: tereis aflições. Isso significa que você sofre porque você está vivo. É isso. Nem sempre o sofrimento se justifica. Fulano errou, está sofrendo lá. Está comendo o pão que o diabo amassou porque não se arrependeu. Para com esse julgamento todo, esse negócio de teologia da prosperidade, isso é do inferno. Para com esse negócio, né? Começa a orar pela pessoa e ter empatia, ter o coração aberto para ajudar essa pessoa. Você não sabe o que acometeu ela, o que aconteceu. Nesse caso aqui, o povo era rebelde, desobediente, mas e no caso do irmãozinho? Cada um sabe onde seu calo aperta, queridos. Vamos nos autoanalisar? Onde eu estou errando? O que eu tenho que melhorar? Em alguma coisa. O que aquele irmãozinho lá precisa nesse momento de ser ajudado? Vai lá e ajuda ele, ora por ele. Às vezes uma palavra, uma oração. Ao invés de ficar parado, estático, chorando, se lamentando, vai fazer alguma coisa, vai buscar a Deus, no nome de Jesus, amém? Então, segundo aspecto aqui, para a gente prosseguir aqui, quem não se arrepende não adora a Deus. Versículos 2 a 4. Não saiu do Salmo não, né, irmãos? Salmo 137 está lá, hein? Versículo 2 e 4. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como? Entoaremos o cântico do Senhor na terra estrangeira. Aqui havia duas situações, tá? A primeira situação é que havia o conceito de adoração, que, como eu falei aqui, no judeu estava restrito a quê? Ao templo, ao santo dia, ao mediador. Então havia aquele aspecto de que para adorar a Deus, ele precisava cumprir todo o rito de culto daquela época. O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é que ele estava dizendo aqui que as pessoas que o aprisionavam naquela terra, debochando, pedia: canta aí uma das cantas que você canta lá em Jerusalém, canta aí, vai, canta aí. Aí ele falou: como eu posso cantar um hino sagrado para divertimento dos meus algozes? Então, antes da gente apontar o dedo e criticar o que o salmista está dizendo aqui, vamos analisar que haviam dois aspectos. O primeiro é que o conceito de adoração era diferente do que nós temos hoje. O segundo é que ele narra que os algozes pediam para eles cantarem para divertimento. Amém? Então é isso que ele está dizendo aqui. Agora, havia um que estava adorando naquele momento. Quem é que estava adorando naquele momento? Independente do que estava acontecendo com ele. Era o profeta Daniel. Então abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. E nós vamos entender e ver a oração de Daniel como exemplo, como modelo a ser seguido por nós também. Daniel capítulo 9, versículo 2 até o versículo 6. Quem achar pode ler. Levanta a voz e lê. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as nações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração sua, com jejum, pano de saco e frio. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia
temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos seus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Preste atenção aqui na oração de Daniel. Em primeiro lugar, Daniel estava fazendo o quê? Orando a Deus, vivendo a mesma situação que os salmistas narram na Babilônia. A diferença é que em vez de ele pendurar a harpa nos salgueiros, nas árvores lá, começar a se lamentar, chorar e rogar praga, ele ajoelha e começa a orar pedindo perdão a Deus por ele e pelo povo. E num dado momento, no versículo 7, nós vemos uma comparação aqui que é espetacular. Olha na oração de Daniel que ele fala: a ti, Senhor, pertence a justiça, não é isso? Mas a nós a vergonha, como se vê hoje. Eu sei, Senhor, que tu, se quiseres, pode fazer justiça, mas a nós pertence a vergonha, porque nós erramos contra ti. Está aí o segredo de Daniel. Enquanto o outro só, Deus faz justiça, eu não estou envergonhado. Deus faz justiça, estou sofrendo. Deus faz justiça, estou pelejando, estou chorando, estou reclamando. Enquanto o outro estava assim, amargurado, sofrido, Daniel estava: eu sei que tu é Deus de justiça, mas a vergonha pelo pecado, mas o que nós fizemos contra ti, nos perdoa.